Bom, qual que é a diferença de um edema pulmonar cardiogênico para um edema pulmonar não cardiogênico? Basicamente, é a pressão capilar pulmonar. Quando a gente fala de um edema pulmonar cardiogênico, o problema aqui é que essa pressão hidrostática do capilar pulmonar está muito elevada, então eu tenho muito líquido aqui dentro desse capilar. Como eu tenho uma pressão hidrostática elevada, começa a extravasar líquido. Primeiro, para o interstício, então aqui está exemplificado o interstício, né, que fica entre o capilar e o alvéolo, e à medida com que esse líquido vai acumulando, ele passa também a acometer o alvéolo. Se nós fôssemos, ninguém vai fazer isso, né, mas se nós fôssemos analisar esse edema, nós veríamos que é um edema pobre, é um fluido pobre em proteína. Por quê? Porque é líquido que está ali. Esse paciente que tem edema pulmonar cardiogênico, o problema dele é pressão hidrostática capilar elevada. Aqui eu coloquei o que a literatura traz, né? Acima de 25 milímetros de mercúrio, mas não se apeguem a um valor bruto, porque o paciente cardiopata, né, que tem uma doença cardíaca adquirida, por exemplo, uma doença valvar mitral. Com a cronicidade da doença, né, a drenagem linfática pulmonar desse paciente vai aumentando, né, ela vai se adaptando, digamos assim, a uma nova condição de carga. Muitas vezes esse paciente, ele tolera uma pressão capilar pulmonar maior do que esses 25. Como que chegaram nesse valor aqui? Por meio de estudos experimentais. Eu vou lá, pego um animal de laboratório, né, é triste a gente pensar isso, mas pego um animal de laboratório, que não é cardiopata, e vou aumentando a pressão capilar pulmonar dele. Bom, chegou em 25, começa a extravasar. Sim, mas é uma condição aguda. O paciente cardiopata, ele tem a doença ali com uma evolução de anos. Não necessariamente vai ser esses 25, tá? Mas sem dúvida nenhuma, é por conta de um aumento na pressão hidrostática capilar pulmonar. Por isso que é tão importante a gente pensar na pressão atrial esquerda, porque tem relação. Para eu reduzir essa pressão capilar pulmonar, eu tenho que pensar em reduzir a congestão, a pressão do átrio esquerdo do paciente. Isso vai ser um fator-chave. Por que a gente utiliza diurético nesse paciente com edema pulmonar cardiogênico? Porque eu quero reduzir volume, que chega lá no átrio esquerdo, consequentemente eu vou reduzir um pouco a pressão dentro do átrio esquerdo. E à medida com que eu alivio ali o átrio esquerdo, eu vou aliviar também a pressão capilar pulmonar. Mas não vai ser a única abordagem. A abordagem do paciente em edema pulmonar cardiogênico, ela sempre vai ser multifatorial, porque a gente tem que ponderar muito o risco e o benefício, né? Então, se eu tentar resolver o problema só com diurético, pode ser que eu até resolva, mas pode ser que eu cause tanto dano para esse paciente, né? Pensando ali em função renal, enfim, em perfusão, que pode ser que, no fim das contas, não mude o desfecho. Então, a gente nunca vai pensar só no diurético. Bom, e no edema pulmonar não cardiogênico, a pressão hidrostática capilar está normal. O que está acontecendo aqui de alterado é uma maior permeabilidade capilar. Um exemplo aqui, né, um paciente com uma doença infecciosa pulmonar, né, ou com uma doença inflamatória, ele acaba tendo uma alteração de permeabilidade desse capilar, com isso acabam passando células, por exemplo, inflamatórias, que vão extravasar para o interstício e posteriormente para o alvéolo. Se nós fôssemos analisar esse líquido, esse fluido alveolar de um edema pulmonar não cardiogênico, nós veríamos que é um líquido aqui rico em proteína.